Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você comigo aqui mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao conteúdo, ou melhor, aos conteúdos do terceiro bimestre. Falaremos hoje na aula de um ângulo chamado de ângulo suplementar. Tudo bem? Então fique antenado. Eu encaminhei para você uma apostila complementar para você acompanhar todos os passos dessa aula. Então pegue essa apostila e me acompanha. Vamos juntos. Vem comigo. Para início de conversa, pessoal, você precisa saber a diferença entre um ângulo complementar e um ângulo suplementar. Na aula passada nós vimos que os ângulos complementares são ângulos cuja soma vale 90 graus. Na aula de hoje, nós vamos ter uma nova configuração de ângulos chamados de ângulos suplementares. E o que são ângulos suplementares na geometria? São ângulos cuja medida agora elas vão valer 180 graus. Ou seja, o formato geométrico que eles vão gerar no plano é um formato de 180 graus, como está especificado aqui nessa questão, nessa figura, melhor dizendo. Perceba que os ângulos COB e o ângulo AOB juntos estão formando uma geometria de 180 graus. Nesse caso, é o que nós dizemos que eles são ângulos suplementares. Ângulos suplementares é quando dois ou mais ângulos juntos formam uma geometria de 180 graus. Tudo bem? Então, quando dois ou mais ângulos formarem uma geometria de 180 graus, esses ângulos serão chamados na geometria de ângulos suplementares. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? Então me acompanha no próximo slide. Agora, a nível de exercício, essa é uma aula baseada em bastante exercício. O nível de raciocínio é semelhante à aula passada. Então, na primeira questão, nós temos o seguinte. Eu quero saber quanto é que está faltando para se chegar em 180 graus, ou seja, eu quero o suplemento de um ângulo. O suplemento de um ângulo é o quanto falta para chegar em 180. Por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, está faltando quanto para chegar em 180? Está faltando 150. Ou seja, nós dizemos que o suplemento de 30 é 150. A justificativa para isso é porque 180 menos 30 vai gerar para você 150. O mesmo acontece com o ângulo de 45 graus. Quem é o suplemento de 45 graus? Ou seja, o suplemento de 45 graus é o quanto falta para chegar em 180. Logo, o suplemento de 45 é igual a 135, porque 180 menos 45 dá 135. O suplemento de 60, ou seja, está faltando quanto para chegar em 180? Está faltando 120, portanto, nós dizemos que 120 é o suplemento de 60, porque 180 menos 60 equivale a 120. O suplemento de 70 é 110, ou seja, está faltando 110 graus para completar 180. Logo, nós dizemos que o suplemento de 70 é 110 graus. O suplemento de 50, portanto, equivale a 130 graus. Nós dizemos, portanto, que o suplemento de 50 é igual a 130, porque 180 menos 50 equivale a 130. Então, bem tranquilo, né, pessoal? O suplemento de um ângulo, portanto, é o quanto está faltando para completar 180 graus. Por exemplo, se o ângulo é de 30 graus, nós dizemos que o suplemento de 30 é 150, porque está faltando 150 graus para completar 180. Tudo bem? É uma ideia bem tranquila. Eu tenho absoluta certeza que você compreendeu. Então, me acompanha e vamos para o próximo slide. Agora, na questão 2, eu quero saber qual é a medida de x nas figuras abaixo. Então, aqui, por exemplo, eu vou chamar essa primeira figura aqui
de figura A. Então, aqui na figura A, eu quero saber, por exemplo, o valor do ângulo x. Então, aqui dá para perceber que a medida desse ângulo, a medida que eu estou especificando aqui, o x, portanto, é o suplemento de 158 graus. Ou seja, o valor do x é quanto está faltando para completar 180. E nesse caso, está faltando apenas 22 graus. Portanto, nós dizemos que 22 graus é o suplemento de 158 graus, logo o valor do x é 22 graus. Eu vou chamar essa aqui ao lado de B. Então, aqui, perceba que o suplemento, no caso aqui, um ângulo foi especificado. Perceba que a geometria que foi formada por esses dois ângulos é uma geometria de 180 graus. Portanto, nós dizemos que esses dois ângulos são ângulos suplementares. Como ele quer saber o ângulo x, o x, portanto, é o suplemento de 101. Então, está faltando 79 graus para completar 180 graus. Portanto, nós dizemos que o suplemento de 101 graus é 79. Aqui na letra C de caso, nós dizemos aqui, portanto, que o suplemento de 143 é 37 graus, ou seja, está faltando 37 graus para completar uma meia volta, ou seja, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Aqui eu vou chamar de D. Aqui eu vou chamar de D de dado. Então, nós temos aqui que está faltando quanto para completar. Então, nesse caso aqui, ó, o valor do x é o suplemento de 135, ou seja, o x é o quanto está faltando para completar 180 graus. E nesse caso, está faltando 45 graus, portanto, 45 graus é o suplemento de 135, porque 145 mais 135 vai dar um ângulo de 180 graus. Eu tenho absoluta certeza que você compreendeu esse tópico com bastante facilidade. Não é uma situação difícil, basta você ter calma e atenção na hora da leitura do probleminha. Existem questões que ele vai te falar que o ângulo é complementar. Lembra da nossa última aula? Os ângulos complementares formavam uma geometria de 90 graus. Na aula de hoje, nós estamos vendo os ângulos suplementares, ou seja, os ângulos que formam uma geometria de 180 graus. Então, fiquem antenados apenas para esses nomes, complementares e suplementares. Tudo bem? Agora o grau de dificuldade vai aumentar um pouquinho, porque perceba que os ângulos eles foram fornecidos por valores algébricos. Então, nesse caso aqui, eu tenho a ideia. Eu tenho, por exemplo, que esse ângulo aqui vale 3x e esse ângulo aqui vale x. Portanto, se eu quero saber quanto é o valor do x, eu sei que se eu pegar o ângulo x e somar com o ângulo de 3x, a soma desses dois ângulos está formando no plano uma geometria de 180 graus. Portanto, nós dizemos que esses ângulos eles são suplementares. Pessoal, agora é só resolver essa equação. Eu tenho absoluta certeza que resolver essa equação é uma tarefa muito fácil para você. Portanto, x mais 3x vai dar igual a 4x. Isso é igual a 180. Como eu só quero o valor do x, o 4 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E aí nós temos então 180 dividido para 4. E 180 dividido para 4, você vai encontrar como resposta que o x é igual a 45. Aqui na letra B é a mesma situação. Perceba que os ângulos eles ainda estão representados de forma algébrica. Por exemplo, esse ângulo aqui equivale a x mais 20 e esse ângulo aqui equivale a 4x menos 10. O que eu não sei, portanto, determinar de cara quanto equivale o valor do x, mas eu sei a ideia, eu tenho a ideia. E a ideia é que se eu somar esses dois ângulos, eles estão formando uma geometria de 180 graus,
portanto eles são ângulos suplementares. Isso significa dizer que se eu pegar o ângulo de x mais 20 e somar com o ângulo de 4x menos 10, a soma desses dois ângulos vai gerar no plano 180 graus. Agora, nós montamos uma equação e resolver essa equação, eu tenho absoluta certeza que é uma tarefa bem fácil para você. Então, aqui, ó, x somado com 4x, você vai encontrar 5x. Agora, vamos aqui para os números. 20 menos 10, você vai encontrar mais 10, e isso tudo é igual a 180. Como aqui eu tenho essa equação, o 10 que está somando vai passar para o outro lado subtraindo, então eu tenho que 180 menos 10 é igual a 170. Como eu só quero o valor do x, o 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, e 170 dividido para 5, você vai encontrar como resposta que o x é igual a 34. Bem tranquilo, né? Vamos para a letra C. Aqui na letra C é a mesma coisa, pessoal. Percebam que os ângulos eles estão representados na forma algébrica, mas percebemos também que a soma desses dois ângulos está formando no plano uma geometria de 180 graus. Nesse caso, eles são chamados de ângulos suplementares. Logo, eu posso chegar à seguinte conclusão, que se eu pegar o ângulo de x menos 5 e somar com o ângulo de 7x menos 15, a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Logo, nós montamos uma equação e agora é só resolver essa equação. Resolvendo, então, nós temos que o x somado com 7x é igual a 8x, menos 5 com menos 15 vai dar menos 20, isso é igual a 180. O menos 20 vai passar para o outro lado somando, e aí nós temos que 180 mais 20 é igual a 200. Como eu quero só o valor do x, o 8 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, e aí você tem que o x é igual a 200 dividido para 8. E 200 dividido para 8, você vai encontrar como resposta 25. Tranquilo, né, pessoal? Então perceba que, às vezes, os ângulos vão estar representados na sua forma algébrica. E a dica que eu te dou é a seguinte: todas as vezes que os ângulos estiverem representados na sua forma algébrica, geralmente você vai precisar montar uma equação. Se os ângulos forem complementares, você vai montar uma equação igualando a 90. E se os ângulos forem suplementares, você vai montar uma equação igualando a 180 graus. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 4. A questão 4 diz o seguinte, ela requer um pouco de calma e atenção e habilidade sua, pessoal. Então vamos ler com calma. Diz o seguinte, ó. Observe a figura abaixo. Então, observando a figura, a gente já consegue perceber que a geometria formada por esses dois ângulos, que estão representados de forma algébrica, então, por exemplo, aqui nós temos o ângulo 2x mais 20, e aqui nós temos o ângulo de 3x menos 65. A soma desses dois ângulos está formando no plano uma geometria de 180 graus. Isso significa dizer que esses ângulos eles são suplementares. Se eles são suplementares, eu encontro o valor do x montando uma equação e igualando a 180. Então, eu posso dizer que se eu pegar o ângulo de 2x mais 20 e somar com o ângulo de 3x menos 65, a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Resolver essa equação é uma tarefa muito fácil para você. Então, me acompanhe. 2x mais 3x vai dar igual a 5x, mais 20 com menos 65 é igual a menos 45, e tudo isso é igual a 180. O menos 45 vai passar para o outro lado somando, e aí nós temos que 5x é igual a 180 mais 45. Logo, o 5x é igual a 225. Como eu só quero o valor do x, o 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, e aí nós temos como resposta que o x é igual a 225 dividido para 5. Logo, o x é igual a 45 graus. Ele quer saber na questão
quanto equivale à medida do complemento do menor ângulo. Nesse caso, o que eu vou fazer agora para descobrir a medida dos ângulos? Para descobrir a medida dos ângulos, eu vou substituir o valor que eu encontrei de x nos formatos algébricos dos ângulos. Então, por exemplo, aqui, nesse ângulo, ele vale 2x mais 20. Se esse ângulo é 2x mais 20, no lugar do x eu vou substituir por 45. Então, nós temos que 2 vezes 45 é 90, e 90 mais 20, isso é igual a 110. Logo, a medida desse ângulo equivale a 110 graus. Como esses dois ângulos são suplementares, esse ângulo é o suplemento de 110, ou seja, esse ângulo equivale a 70 graus. Logo, 70 graus é o menor dos ângulos. Como 70 graus é o menor ângulo, o complemento de 70 é igual a 20. O complemento, fica atento, o complemento é o quanto falta para chegar em 90, tá bom? Não vai confundir. Então, está faltando 20 graus para chegar a 90. Logo, a alternativa correta é a letra C de casa. Pessoal, então é isso. Perceba que o conteúdo de ângulos suplementares não é uma tarefa difícil, é uma tarefa bastante fácil identificar ângulos suplementares. Lembra das dicas que eu te dei no decorrer da nossa aula. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo para você e a gente se vê na nossa próxima aula, tá ok? Não perde o foco nos estudos, continua estudando. Até mais!